Anteriormente, nós estudamos juntos o que aconteceu no capítulo 11, no comecinho ali, como Pedro anunciou à igreja o ato de Deus para levar o evangelho para as pessoas que não eram do povo de Israel. Agora nós vamos ver juntos o que acontece na sequência, ou ainda uma parte em paralelo a isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, agora a partir do verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Vamos lembrar que quando Estevão foi linchado naquele ato bárbaro, aquela multidão enfurecida não ficou ali. Eles partiram contra toda a igreja. E aí as pessoas fugiram. Fugiram de Jerusalém, fugiram da Judéia e seguiram para longe. E isso causou, sim, uma expansão das fronteiras do Evangelho. E chegaram a Fenícia. Fenícia já era fora de Israel. Já era ao norte. Chipre já era mais longe. E Antioquia era uma metrópole, uma cidade cosmopolita da época, muito importante. Um caldeirão cultural, onde efervesciam diversas religiões, idiomas, costumes. Gente do mundo todo estava ali. E esses que foram, eles anunciaram a mensagem somente para os judeus. Só que alguns deles, todavia, que eram de Cirene e de Chipre, eles foram também aos gregos. A expressão aqui, gregos, no original, ela pode designar gente do mundo antigo de fala grega ou apenas os judeus de fala grega, que eram muitos. Ainda que a palavra pareça indicar os judeus de fala grega, o contexto mostra que, na verdade, era gente de fala grega de qualquer povo. E eles foram contando a essas pessoas as boas novas a respeito de Jesus Cristo. E a mão do Senhor estava com eles. Veja que assim como aconteceu no capítulo 10 e no começo do capítulo 11, onde Pedro revisou essa história, foi o próprio Senhor que estava ali agindo para a conversão das pessoas. Então a mão do Senhor estava com eles. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Veja que crer é uma coisa que a gente faz com a mente ou, numa linguagem poética, com o coração. Só que tem a conversão. A conversão, a palavra grega é metanoia. É além da mente. É ir para além da mentalidade que a pessoa tem. E isso implica uma mudança de direção. Em português a palavra conversão quer dizer isso, né? Mudança de direção. Ou seja, não é só um ato intelectual ou emocional. É algo que se reflete na vida cotidiana. É o que nós lemos lá, João Batista já falava, né? Deem frutos dignos de arrependimento. A sua vida, a sua prática precisa mostrar isso que você diz que está no seu coração. É vida nova. E essas pessoas, sim, creram e se converteram. Notícias desse fato viajaram. E as notícias chegaram aonde? Chegaram lá em Jerusalém, aos ouvidos da igreja que lá estava. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé, figura ótima do Novo Testamento. Barnabé, José, seu nome, Barnabé é o seu apelido, filho da consolação, filho do incentivo, ou como eu já ouvi um líder cristão falando de maneira muito apropriada, o gente boa. Barnabé é enviado para Antioquia. Barnabé era um levita, isso quer dizer o quê? Que dentre os 12 filhos do patriarca Jacó, que se chamava Israel, esse Barnabé ele descendia do filho chamado Levi. Os levitas eram o grupo que, em Israel, eles eram os responsáveis, entre outras coisas, pelo ensino das Escrituras. Barnabé, então, levita, segue para lá. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ele ficou alegre. Ele era o filho do incentivo, da consolação. Ele faz o quê? Ele incentiva as pessoas a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Vamos lembrar que nesse mundo antigo, né, e lá em Antioquia, a cultura era politeísta. Então, dentro da cultura deles, imagine que a pessoa ela adorava um deus qualquer. E ela chegava numa cidade e tinha um templo de Ártemis. E essa pessoa passava a adorar Ártemis, mas ela também continuava adorando os seus outros deuses.
porque eram todos falsos deuses, eram só bonequinhos. Quando essas pessoas se convertem ao Senhor, eles passam a adorar o único e verdadeiro Deus. E aí Barnabé dá um incentivo para eles. Ele anima essas pessoas a se manterem na sua fidelidade ao único Deus que existe e a não misturarem a fé autêntica no Senhor com essas coisas de idolatria. Barnabé realmente é o gente boa. E ele era um homem bom. Isso é coisa bonita de se dizer de alguém, né? Não precisa muito mais coisas para serem ditas. Ele era um homem bom. Feliz o homem que é lembrado assim. Ele era um homem bom. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Barnabé era um homem que era repleto da presença de Deus. Ele era cheio de fé. Fé, a certeza das coisas que não se vê. Fé, a confiança em Deus e na palavra que lhe é dada. Assim era Barnabé. Então, Barnabé não ficou ali, ele podia ficar ali. Ele era alguém importante na igreja, ele era uma pessoa mais antiga, cheia de conhecimento, vinha de Jerusalém, né? Ele podia se estabelecer ali como um líder, né? Como um presbítero. Essa palavra já vou voltar para ela daqui a pouco, no texto aparece, né? Presbítero quer dizer, em grego, quer dizer velho, né? Cabelo branco. Mas na igreja era aplicada para velho na fé. Eram líderes. Às vezes a pessoa de cabelo branco era jovem na fé, mas às vezes um jovem de idade se converteu muito cedo. Então o presbítero era o mais antigo na fé. Ele era o caso. Mas não, ele nem fica ali, ele vai embora. Ele vai para Tarso. Aqui eu preciso recapitular com você, brevemente, uma história interessante. Lá atrás, houve um perseguidor da igreja. Veja que esse texto de hoje começa com os que foram perseguidos depois da morte de Estevão. Quem que estava lá aprovando o assassinato de Estevão? Um jovem chamado Saulo, de Tarso. Esse jovem também participa da perseguição à igreja. E na sua fúria ele viaja em perseguição, só que ele é encontrado por Jesus. E ele se converte ao Senhor Jesus. Só que ninguém acreditava nele. O pessoal tinha medo de se envolver com ele. Vai que é um espião, veio aqui pegar todo mundo. Quem é que dá um voto de confiança para Saulo? Barnabé. Esse Barnabé aqui. É ele que, veja só, ele é cheio do Espírito Santo, esse homem. Então ele tem discernimento. Ele discerniu que Saulo foi convertido pelo Senhor. Ele acolheu Saulo e introduziu Saulo na igreja de Jerusalém. Saulo sai pregando o evangelho e quando tentam matar Saulo mais tarde, lá em Damasco, enfim, eu vou resumir a história. Saulo some de cena. Ele tem que salvar a sua vida e ele some, ele vai para Tarso. E Saulo sumiu da cena de Atos. Não apareceu mais. Desde esse episódio ele não apareceu mais. O que o Barnabé faz? O Barnabé larga Antioquia, aquela maravilha toda que está acontecendo, e ele parte para achar onde é que está esse Saulo. Eu estou aqui, voltando aqui nas páginas, está no capítulo 9, nós vemos ali, nos versos 29 e 30, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas eles tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Eu troquei aqui a ordem dos eventos, não foi de Damasco, foi depois de ele passar em Jerusalém, aí ele passou em Cesareia e daí ele foi para Tarso. E Barnabé vai atrás dele. Barnabé conhece Saulo, né? E eles são uma dupla muito interessante. Porque Barnabé era cheio de Espírito Santo, incentivador, levita. Como levita, então, conhecia muito a palavra de Deus, porque era a responsabilidade dos levitas, o ensino religioso. Ainda que na época de Jesus já tivesse bem mais disperso essa responsabilidade, pessoas que nem eram levitas assumiram esse encargo também, como os fariseus, mestres da lei. E esse era Barnabé. E Saulo? Saulo era da tribo de Benjamim, só que ele era fariseu. E os fariseus tinham assumido também o encargo de preservar a palavra de Deus. Então estavam esses dois aqui, os dois homens cheios de conhecimento. E ele vai, ele encontra o Saulo e leva Saulo para Antioquia. E durante um ano inteiro os dois ensinaram a igreja e se reuniram com a igreja ensinando, né? E então veja que dupla peculiar, dois homens cheios de conteúdo. Aqui eu observo o cumprimento de uma palavra de Jesus, que falou que quando alguém, um mestre na lei, se converte ao Senhor, ele é semelhante a um homem
que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Esses dois aqui eram homens que tinham maestria na lei, nas escrituras, né? Lei em uma maneira mais genérica, mas seria todo o Antigo Testamento, a lei, os profetas, os escritos. E eles tinham algo novo no seu tesouro: Jesus. A revelação de Jesus, né? Era algo novo. Mas tinham coisas antigas também, eles tinham todo o conteúdo do Antigo Testamento. Então eram dois professores, dois mestres que estavam ali ensinando. E aqui em Antioquia foi a primeira vez que chamaram os discípulos de cristãos. Tem alguns autores que consideram que isso aqui foi uma coisa assim pejorativa. Era uma forma assim de meio que sacanear, sabe? Só que quando a gente pega livros da época, escritos da época, nós percebemos que era comum nessa cultura grega chamar seguidores de um movimento pelo nome do fundador do movimento. E eles achavam que Cristo era nome, né? Os gregos achavam isso. Jesus era o nome, mas eles ouviam Jesus Cristo. E até ficou. Muita gente hoje também acha que Cristo era nome. Cristo era o título, né? O Salvador, o escolhido por Deus, Cristo, Messias, ungido. Mas enfim, chamaram então os discípulos de cristãos pela primeira vez. Esse belo modo de tratar um discípulo cristão, né? Sermos conhecidos pelo nome do nosso Senhor. E aqui, ó, se você está aí meio distraído, está vendo esse vídeo fazendo outra coisa, eu vou pedir sua atenção. Pare um pouquinho aqui, vem cá. Vem comigo aqui. Vem comigo e eu vou falar de dinheiro. E eu vou falar de dinheiro na igreja, hein? Isso aqui é importante para você olhar ao seu redor, pensar. Vamos lá? Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Sempre Jerusalém é alto espiritualmente, né? Então desceu. O que é profeta? Profeta é quem entrega a palavra de Deus. Tinha profeta que falava do futuro, tinha profeta que falava do momento presente, mas foram lá. E um deles era um homem chamado Ágabo. E ele levantou-se e ele falou pelo Espírito. Porque profeta também fala de si mesmo. Se um profeta estuda a Bíblia, ele pode pregar a Bíblia. Ele pode ensinar o conteúdo. Mas aqui, Lucas está dizendo que nesse momento Ágabo estava especificamente falando da parte de Deus. Foi pelo Espírito que ele falou isso agora. Ele estava exercendo o seu ofício de profeta, estava profetizando. E ele predisse o quê? Que sobreviria a todo o mundo romano uma fome, uma grande fome. E isso aconteceu, sim, no reinado de Cláudio. Isso afetou todo o Império Romano, e não só o Império Romano, né? Isso extravasou para outros países também. A história traz esse relato, tá? E aí, bom, vem a profecia, né? A igreja creu na profecia, e aí era hora de traçar um plano de ação, fazer alguma coisa com isso, né? Bom, a mensagem foi entregue. Agora cabe o raciocínio dos cristãos pensar o que fazer. Antioquia era uma metrópole, uma cidade onde vivia-se abundantemente o comércio, os serviços. Muita gente lá tinha um poder aquisitivo alto. E essas pessoas, então, tomam uma atitude, botam um plano em ação. Eles resolvem, então, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. A igreja na Judéia era formada, em geral, por gente muito pobre. E esses irmãos aqui de Antioquia sabiam disso. Estavam ali já há mais de um ano convivendo com Paulo, Barnabé, enfim, haviam viagens. Antioquia tinha gente do mundo todo. Não era difícil saber que em Jerusalém a igreja era formada por gente pobre. Então eles fazem o quê? Fazem ali um levantar de dinheiro, né? Juntam isso e enviam aos presbíteros. Lembra que eu já trouxe essa palavra, né? Os líderes da igreja. E fazem isso pelas mãos de Barnabé e Saulo. E aqui é que eu vou chamar a sua atenção. Vamos lá. Você já leu o Novo Testamento todo, de ponta a ponta? Se você não leu, faça isso. Examine as Escrituras. Pesquise. E você vai descobrir que em todo o Novo Testamento, de Mateus capítulo 1, verso 1 ao último verso de Apocalipse, 100% das vezes que você encontra sendo levantado dinheiro, usa o nome que você quiser, coleta, oferta, 100% das vezes é para ajudar pobres. Nenhuma vez é para ajudar líder da igreja,
apóstolo, presbítero, profeta, o nome que você quiser escolher. Nenhuma vez. Ainda que o Novo Testamento ensine abundantemente que as pessoas devem sim contribuir financeiramente e até sustentar aqueles que nos dão o sustento espiritual, nenhuma vez que você vê um grande movimento de levantar dinheiro é para um líder. Você não vê Paulo aqui no Novo Testamento levantando uma grande oferta porque ele precisa comprar uma carruagem para melhor se deslocar pelo Império Romano e levar o Evangelho a todos os cantos. Você vê Paulo pedindo oração. Você vê a igreja pedindo oração. Você vê Paulo na cadeia pedindo fortalecimento para pregar aos guardas. As ofertas que são levantadas são para ajudar pobre. Tá? Então vejam, o Novo Testamento estabelece o sustento de obreiros, estabelece que é justo a gente compartilhar dos bens materiais com quem compartilha conosco dos espirituais, mas esses movimentos de oferta, de coleta, de juntar um dinheiro de um monte de gente, é para ajudar pobre, 100% das vezes. Dá para pensar, né? Dá para coçar a cabeça, dá para olhar ao redor e olhar o que estão fazendo aqui nesse país, gente, o que estão fazendo nessa internet, na televisão, no rádio, nos lugares que a gente frequenta, ou que você frequenta, enfim. Pense. Como é que os pobres são tratados? Por esses grandes, eu não sei que termo que eu vou usar aqui, levantadores de dinheiro, organizadores de oferta, coletores. Como é que os pobres são tratados? Como é que os necessitados são tratados? Esses que pedem grandes fortunas para construir catedrais, comprar jatinho, ou seja o que for. Como é que os pobres são tratados? Porque eu vejo aqui no Novo Testamento um padrão de conduta da igreja. A igreja é profundamente preocupada com os pobres. Nós encerramos o capítulo 11 vendo isso. Vamos pensar, vamos meditar e vamos viver de acordo com isso. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!